Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, buscando a presença honrada dos tarefeiros de Jesus na terra, para que possam amparar a nossa pequenez, infundir em nossos corações as vibrações alvissareiras de novos tempos, que prenunciam para nós a libertação dos nossos espíritos da pesada fortaleza do nosso passado, para um presente de construções felizes e um porvir de luzes que nos aguarda a todos. Estejamos esperançosos e confiantes de que estamos sendo capazes de vencer a nós mesmos e que o Evangelho de Jesus já é para nós a senda iluminativa, o roteiro a ser totalmente percorrido por cada um de nós. Que estejamos com os passos retilíneos ao Evangelho de Jesus e que sejamos uns pelos outros onde quer que estejamos, e que a paz de Jesus envolva este planeta em vibrações de esperança, em dias melhores para todos nós. Que estes espíritos sublimes que solenemente aqui se apresentam possam nesta hora conduzir os nossos pensamentos para os objetivos certeiros deste Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E o item que nós estamos é a beneficência. O que é sermos bons, verdadeiramente bons? A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação, que é de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregais a alegria a essas próprias famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando o espírito, em determinado estágio evolutivo, ele faz uma escolha de fazer os outros felizes, essa é a beneficência, e não encontra outras alegrias que não sejam estas, porque terá vencido o egoísmo. E são espíritos extremamente felizes e regozijados no bem que praticam. Então, compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Quando disse Jesus, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus, a mim estarei fazendo. Isso inclui fazer o mal. Todas as vezes que fazemos o mal a qualquer um dos nossos irmãos, a ele estaremos fazendo.
E isto vem fazer uma reflexão de que nós sempre pensamos que podemos servir a Deus e a Mamon. Sempre pensamos que podemos fazer o mal e adorar a Deus. Sempre pensamos que podemos ser infiéis e sermos felizes. Então, essa imaturidade do nosso pensamento precisa avançar de forma diferente. O infortúnio oculto é aquele que a miséria material do mundo não vê, mas é aquele que traz as chagas íntimas nos seus sentimentos expandidas, e que só aqueles que têm por nós compaixão e misericórdia, que já têm a experiência de fazer ao próximo para servir a Deus, é que conseguirá nos socorrer. Muitos podem nos socorrer com a palavra, palavras que não representam a nossa experiência. Muitos podem nos socorrer com a escrita. Recomendamos livros que não vivemos. Podemos recomendar caminhos que não percorremos. Podemos recomendar ações que nunca tivemos. E isso ser inócuo em qualquer forma de terapêutica. Porque o veículo terapêutico da terapêutica do amor de Jesus é a experiência que aquele que pratica tem sobre aquilo que está falando, vivendo ou sentindo. Então nós trouxemos a mensagem Donativo da Alma, que está no livro Instrumentos do Tempo. Nós já fizemos em outro capítulo essa mesma mensagem, mas gostaríamos de voltar a refletir nela, porque ela é bastante especial quando nos diz assim: reflete nas provações alheias, reflete, descubra, se sensibilize com as provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes. Então, acordar e sentir: eu vim para fazer os outros felizes. Louvado para sempre o trabalho honesto que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Quão preciosa é essa posição daqueles que podem estar minorando as dificuldades do próximo. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Aquilo que minimamente podemos dispensar precisa ser dispensado todo o tempo, diariamente. Porque o nosso bem, diz Emmanuel, ainda é um bem claudicante algumas vezes, intermitente outras vezes, eventual a maioria das vezes. Não é ainda o bem contínuo. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Quando a gente educa a criança na evangelização de espíritos, nós sempre mostramos o seu entorno, o seu lar e o contexto do lar, a sua rua e os seus vizinhos, as suas várias ruas e os seus bairros. Tudo que está no alcance das nossas ações, nós já podemos, desde a infância, sermos esses espíritos doadores para aqueles que estão inseridos no nosso contexto reencarnatório. É assim que vai forjando uma personalidade ausente do extremado egoísmo.
E o que posso mais fazer pelos meus? O que posso mais fazer pelos meus vizinhos? O que posso mais fazer por todos que me cercam? E se de todo a minha sensibilidade não conseguir interpretar a sua dor, que você me diga a sua dor, para que eu possa despertar compaixão e despertar em mim a possibilidade de socorrer as suas aflições. Esse precisa ser o nosso pensamento característico dioturno, onde quer que estejamos. Então, abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Porque esse hábito não é um hábito que vá se desenvolver numa instituição religiosa. É um hábito que se tem na família, com os amigos, no contexto em que vivemos e também na casa espírita, e também. Mas se esse não for o hábito nosso, pessoal, não será, porque tudo que fizermos na casa espírita serão personagens que não nos representam, que são as práticas externas. Eu tenho dito aos médiuns que transmitem o passe, se nós não formos amorosos, afetivos e respeitosos no nosso ambiente pessoal, não será na hora que eu vou estender as mãos para um desconhecido. Não será. Então, nós temos que pensar nesse donativo da alma, né? Que são esses sentimentos que se desprendem de nós, pelas experiências que cada um de nós tem, para dizer se eu tenho condição de servir, né? Santo remédio com que alivias a dor. Inovidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor aconchegante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade e até o prato de pão ou de sopa. Mas a providência divina não age sem o encarnado ou os desencarnados intermediários do amor de Deus. Nós podemos ser médiuns da providência divina de alguém, que tal? Nós podemos ser representantes do alívio do sofrimento de alguém pela ação benevolente de espíritos superiores, porque a mediunidade é uma forma de caridade, é instrumento da caridade. Se nós não usarmos a mediunidade como instrumento da caridade, a psicofonia de sofredores será uma cronificação do mal que há em nós. Se a caridade não for usada para servir os que sofrem. Então, não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma no reino de Deus o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Quando Jesus pediu água e deram fel. Então, entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência, diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencial da alma. Essencial da alma. É nós sermos feridos, incompreendidos, humilhados e alguém ser o portador da providência divina para conosco
e trazer aos nossos corações um alento como donativo da sua alma. Bênção da fonte divina do amor que jorra nas nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Quando nós dizemos a palavra donativo da alma, ou seja, as aquisições morais que já nos compõem. E por nos compor, por experiências, elas se desprendem espontaneamente. São ações do movimento dos sentimentos. Primeiro tem o sentimento e as nossas ações acompanham os nossos sentimentos. Porque aquele que é dado ao trabalho do bem sabe a saciedade o que fazer. Porque eu ouço todos os dias as pessoas dizerem: eu precisava tanto fazer o bem, mas não sei por onde eu começo. Né? Começo na minha casa, começo no meu entorno, começo na minha vida, para que eu seja e pergunte naquela família onde eu vivo se eu sou um espírito doador, se eu sou um espírito afetivo, se eu tenho recursos de amparar quando alguém não está bem naquela casa, se é a mim que as pessoas acorrem para uma palavra amiga e se sentem aliviadas ou não. Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Então vamos refletir. Bom dia, amigos. Esse texto que o Espírito Adolphe assina, né, do Evangelho, ele é desafiador pelo conteúdo elevado, que a gente pode ficar lendo isso aqui muitos dias, né? E a gente todas as vezes pode se impressionar quando ele fala que a beneficência, meus amigos, vos dará, quer dizer, ele dá uma garantia. Nesse mundo, nesse que nós estamos, as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se a gente conseguir um dia compreender em profundidade isso, por que será que ele fala disso, né? Pensei comigo, por que ele está falando isso para mim, eu, espírito? Que repercussão isso tem em mim? Porque eu tenho alegrias na minha vida presente? Tenho. E a maioria delas é perturbada pela culpa ou pela indiferença. É aquele estado de euforia, mesmo quando você acha que fez algo adequado, mas que no fundo ele está pelo meu interesse pessoal, contaminado pelo meu interesse pessoal. E a hora que o meu espírito identifica aquilo, essa é a amargura que ele fala do remorso. Que no fundo, eu sei que aquele bem, como há vários dias a série, não é aquele bem com B maiúsculo. Foi um bem mais para mim, né, no sentido de que eu visualizei o meu bem, o que é bom, o que eu gosto, do que o verdadeiro bem. Então ele alerta que se a gente se dedicar a essa beneficência diária aqui na Terra, a gente poderá encontrar e experimentar com maior frequência essa alegria pura do coração.
E por que será então que a gente não faz a coisa desse jeito? Já que nós temos essas possibilidades, esses recursos, como o texto agora que a Célia nos trouxe. Porque há impedimentos na nossa intimidade. Coisas que nós construímos, experiências traumáticas ou viciosas, que geraram no nosso espírito um estado de ociosidade que leva a gente a se acomodar em outras paragens, em outras atividades. E a gente usa uma série de palavras para justificar esse estado. E uma delas, tentando manter no padrão que a Célia trouxe aqui de reflexão, é o desalento. Esse estado de desânimo, que é uma manifestação da ociosidade do espírito, em que a gente não vai fazer essas atividades que a Célia descreveu porque não vale a pena. Eu estou cansado. Não tem ninguém para me acompanhar. Enfim, toda forma de desânimo que me paralisa. Então, tem um texto do livro Encontro Marcado, que chama-se Servir Sempre, em que o Emmanuel trata do tema da faculdade de auxiliar. Então ele vai trazer um contraponto a esse estado de desânimo da alma, que nos impede de auxiliar, de sermos beneficentes e de experimentarmos essas alegrias do coração. Então ele alerta que toda vez que o desalento te assalte ao caminho, não deixes que ele ultrapasse as linhas da sugestão distante. Quer dizer, nosso estado evolutivo, a nossa faixa, a gente vai estar se deparando com essas propostas do desânimo, sim. Faz parte do nosso conteúdo. Mas o que ele alerta, olha, não mantenha essa coisa distante de você, o máximo que você conseguir. Não traz para perto, não. Reage quando te assaltar a ideia do desânimo. Ergue-te em espírito. A proposta dele, se apresenta como espírito diante do desânimo. E não como homem frágil. Recordando que detens a mais alta faculdade da vida. Olha só o que ele fala. Ergue como espírito diante do desânimo, que você tem a mais alta faculdade que a vida pode proporcionar a um ser. A faculdade de auxiliar. Empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. E aqui é outra complemento. A maior faculdade é a faculdade de auxiliar, mantendo o desânimo distante. E na prática, é agora. Não adia para daqui meia hora, porque é trazer o desânimo para perto da gente. Tem uma tarefa que precisa ser feita agora. Sem adiamentos. Porque o espírito que debate-se, que luta contra o desânimo, ele não pode adiar o trabalho a ser feito. Senão ele cai no desânimo. Sabe aquela história? Nossa, mas aí eu fiquei quietinho e logo passou a vontade de fazer o bem. É o desânimo. Então, é muito, terapêutico o que ele propõe. Aí ele vai descrever uma série de coisas que podem ser feitas de imediato. Que a Célia vai de encontro, que a Célia já nos colocou várias delas. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimentos que talvez nunca
nem de longe sentisse na própria pele. Então a terapêutica é eu auxiliar de imediato. Um local é as casas que fazem, são beneficentes. E o que essas casas geralmente abrigam no seu interior? Espíritos em lutas muito mais acerbas, muito mais impressionantes do que as nossas. Isso dá uma centrada, é um prumo para o espírito. Ó, eu tenho uma gastrite, eu me deparo com alguém que tem uma doença 10 vezes mais difícil do que a minha, eu centro o meu espírito. Por que eu vou ficar desanimado pela gastrite que eu tenho? Se o outro aqui ao meu lado está fazendo uma luta muito maior que a minha. Então, a faculdade de auxiliar ao outro permite que eu me auxilie. O gesto de amparo em favor de uma das muitas crianças que conheces desprotegidas. Olha, ele pede um gesto de amparo a uma das muitas que a gente conhece. O bilhete confortador para algum daqueles companheiros em prova, com os quais estejamos em débito no setor da palavra escrita. Então, hoje, para nós, essa desculpa nem pode, né? Porque com o recurso tecnológico à disposição, palavras confortadoras podem ser enviadas de imediato. Mas a gente precisa estar minimamente interessado. E não deixa para depois. Que o desânimo a gente justifica como: nossa, esqueci, outra coisa surgiu. A visita, mesmo rápida, aos enfermos em solidão, para quem a tua frase amistosa será um tesouro de lenitivos. A obra singela de entendimento e fraternidade, no socorro ao lar de alguém. Uma das coisas que eu aprendi nessa casa que me impressionou muito é isso. A gente sabe que o evangelho no lar é um grande bem a qualquer lar, ou qualquer família que está tentando construir valores dentro da verdade. Mas nem todos sabem fazer o evangelho no lar. E aqui existe um trabalho em que alguns dos amigos aqui vão até a casa dessas famílias para ensinar a fazer o evangelho no lar. Parece que não é muito, né? E a gente quer uma obra gigantesca para atender a nossa vaidade, né? E assim ele discorre, e indo adiante falando, olha, a bagatela de ação no auxílio aos irmãos na prisão, que segregados por uma necessidade terapêutica do mundo aqui fora, né, foram emparedados na cadeia ou no manicômio. A bagatela de ação, uma ação mínima, um óbulozinho, para aquele que está afastado do convívio social. Não te permitas conviver com o desalento sob qualquer forma de manifestação. Então ele volta na frase no início do texto, não, a abstenção de vivermos dentro do desalento é um imperativo quando a gente luta com isso. Por quê? Porque é um vício do espírito. Por isso ele fala, não permitas. Como qualquer vício, a gente precisa, ficar abstêmio disso. Senão não tem jeito. E aí, uma hora de desânimo é capaz de arrojar-te a largo tempo de angústia.
enquanto a outrem pode ser o ponto fulgurante de partida para mais altos destinos. Uma hora de desânimo. E vê se a gente, quando fica desanimado, em seguida não mergulha em alguma forma de angústia. Milhares de oportunidades para a construção do bem te desafiam a cada passo. O que a Célia falou uns minutos atrás, que a maioria de nós fala, nossa, eu quero fazer o bem, mas eu não sei por onde, não sei como. Olha o que ele fala, milhares de oportunidades. E aí ele traz um exemplo que é desses para a gente ver o tamanho da nossa, ou a nossa situação. Ele fala que Arturo é uma estrela de potência muito mais elevada que a do Sol, que nos ilumina. E conquanto essa estrela seja preciosa fonte de estudos, para os astrônomos, ela não consegue estender um pedaço de pão ao viajante cansado. Mas a gente pode. A gente precisa querer brilhar a luz estelar que existe dentro de nós. Diante de fraquezas, deserções, obstáculos, desgostos, olha lá, tudo que induz ao desânimo. E mesmo à frente dos nossos próprios erros, continua trabalhando. O bem extingue o mal. E sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida, De novo, Emmanuel, com a história do tempo, da utilização do tempo. Mas tempo sem atividade criadora tão somente nos revela o descaso perante as concessões divinas, a ingratidão. E aí ele faz uma proposta bem interessante para nós. Ele fala, se não acreditas no poder do trabalho no bem, ele fala assim, observa a tarefa que você realiza no bem e compara junto de outra que você deixou de fazer. Quando eu tive a oportunidade e fiz o bem, como é que eu me senti, e compara com aquele outro instante que eu poderia ter feito e não fiz. Então, é importante a gente olhar para isso, porque senão a gente não vai experimentar essas doces alegrias do coração. Que nós ainda temos essas sombras, que precisam ser combatidas na nossa intimidade. Bom, esse era o comentário para hoje. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, queremos mais uma vez, nos instantes em que encerramos esse nosso Evangelho, expressar toda a alegria que vai em nosso coração pela oportunidade, Senhor, de estarmos em Tua companhia amorosa, estudando os Teus exemplos e também auxiliados por esses espíritos amigos, por essa doutrina inigualável que ilumina os nossos pensamentos com a verdade, nos estimulando a sermos melhores ainda hoje, ainda agora, do que fomos alguns instantes atrás. Quanto temos recebido, Senhor, do Teu coração amoroso. Quantas oportunidades nesse planeta iluminado. Ajuda-nos, Senhor,
a aproveitarmos em profundidade essa existência, para que possamos construir em nossa intimidade essas referências que sejam completamente aprovadas pela nossa consciência, revelando-nos então essas alegrias do coração de que o Evangelho nos fala. E nós, mais felizes pelo cumprimento do dever, possamos então renovar dia a dia os nossos votos de lealdade a nosso Pai, às leis e aos teus exemplos que inspiram, iluminam os nossos caminhos, hoje e sempre. Sê conosco, Senhor. Que assim seja.